dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, só sair se realmente for muito necessário. E aí sair de máscara, levando álcool em gel e respeitando a distância entre você e as outras pessoas, ok? No vídeo de hoje a gente vai continuar conhecendo o aplicativo Designer. Lembrando, se você não conseguiu baixar, você pode ver aqui na caixa de descrição. Sempre que são os vídeos introdutórios eu deixo o link para vocês baixarem, ou vocês podem voltar no vídeo anterior que lá também tem o link para você poder baixar, ok? Hoje nós vamos ver algumas ferramentas mais de perto. Aquele vídeo de antes ele foi mais introdutório. E aí a gente vai ter uma explicação um pouco maior sobre o que são os templates, como funcionam as imagens, um funcionamento um pouco mais a fundo desse aplicativo, ok? Então vamos lá. Abriu o Designer, então vamos lá. O que vai acontecer é que ele é um programa que precisa de internet para que algumas funções estejam 100% aí ativas. Isso significa que para algumas coisas você vai precisar usar ou Wi-Fi ou seus dados móveis. E vamos lá. Template nada mais é do que um modelo. Então ele é um modelo base de qualquer tipo de arquivo. Pode ser de uma postagem, pode ser de um cronograma, pode ser uma capa de revista. E aí eu vou mostrar aqui alguns modelos para vocês. O que é importante identificar dentro do nosso aplicativo aqui, Designer, né? Lá no topo você tem o nome Designer. Bem do ladinho você vai ter uma lupa. Uma coisa que vocês sempre precisam lembrar é que se tem uma lupa, significa que você pode pesquisar algo. E aí você tem que entender o que você pode pesquisar. Se eu estou nessa parte do template, que são os modelos, significa que eu posso pesquisar outros modelos. Então, se eu for lá e clicar, por exemplo, Stories Instagram, ele vai trazer templates, ele vai trazer modelos de stories que você pode usar e editar para o seu Instagram, ok? Outra coisa que a gente precisa aprender a identificar sempre que um aplicativo tem funções pagas e funções gratuitas, é saber diferenciar. O bom aqui é que ele deixa bem evidente quais são os templates grátis e quais são os templates premium, ou seja, aqueles que você paga um determinado valor para poder usar. O que eu gostaria que vocês percebessem é que alguns, na verdade, a maioria dos templates que são premium, eles não têm muitas coisas de especial. Não é como se ele te desse outras fontes para trabalhar, outras imagens. É mais a questão do design, a estética dele é premium, vamos colocar assim. É como se ele já fosse, entre aspas, mais bonito do que os outros. Mas isso não é verdade, porque se você olhar bem, eles são as mesmas imagens, as mesmas fontes, as mesmas formas básicas, de triângulo, de círculo. O que muda muito é mais o posicionamento e o estilo mesmo. Só que com paciência e com criatividade, você consegue fazer até melhor do que o premium, e só usando a base gratuita. Porque o que importa pra gente, num modelo, principalmente no nosso caso, é que esse modelo ele tenha a medida certa. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Então, lá em cima, ele tem apresentação, capa de revista, postagem para o Instagram, header da Twitch, capa para Facebook. Isso é importante para a gente ter noção da medida. Porque se eu pegar uma medida base, eu sei que ela vai estar certa, porque ela já vai estar pronta para ser postada naquela rede social ou para que eu possa enviar para uma pessoa e assim por diante. A parte da estética, do design, da diagramação, posicionamento, escolha de fontes, padrão de cor, escolha de imagens, como tudo isso vai funcionar, vai ser muito particular de cada designer. Então, não precisa se preocupar achando que o template premium é muito melhor do que o gratuito, porque na verdade isso não é real, Isso é só um jeito do aplicativo ganhar dinheiro. Então, assim, esses aplicativos que têm funções pagas, eles fazem isso porque eles também precisam sustentar a própria empresa. Então, às vezes, eles ganham dinheiro com base no download,
mas muito provavelmente eles também ganham dinheiro com a compra desses templates, mas pra gente não é uma preocupação, porque pra gente o importante é focar na medida, ok? Aqui eu peguei uma postagem de Instagram, como vocês podem ver. Todo o tempo de tela aqui é tempo real, então o tempo de espera, o tempo de carregamento, eu tô deixando sem acelerar para que vocês possam ter noção de quanto tempo eu precisei para poder baixar arquivos e assim por diante, como que a pesquisa funciona, para vocês não acharem que talvez o de você tá muito devagar ou algo do tipo, certo? Uma vez que você tem a imagem na tela, aqui eu estou mexendo na opacidade, só que vocês vão perceber que as ferramentas são muito parecidas com aquelas que a gente já conhece de outros aplicativos. Então, por exemplo, as guias, né, que são para poder aumentar e diminuir a imagem, elas são muito similares a todos esses aplicativos que também fazem diagramação e que fazem edição de fotos, como o Photoshop, o Spark Post, e vocês vão perceber que ele tem funções como girar, cortar, refletir imagem. Ele tem funções de alinhamento para você colocar para cima da camada, colocar para baixo da camada, como se fosse Ctrl Up e Ctrl End, né? Se fosse no Corel, por exemplo. Só que ele não tem função de edição de imagem, ou seja, ele não deixa editar a imagem dentro do aplicativo, diferente do Spark Post, que se você seleciona a foto, ele deixa você mexer no brilho, na luminosidade, no contraste, no filtro de cor e assim por diante. Mas nada que um bom e velho truque não resolva, que são coisas que um designer pode fazer. Então, por exemplo, quero colocar um filtro esverdeado na foto dessa moça. Eu posso colocar um retângulo verde por cima e mudar a opacidade dele. Isso parece um truque, mas o importante é que para quem está vendo o resultado final, funcione. Então, vamos supor que a gente não possa mexer em um aplicativo de edição de foto e só tenha o designer e ele não edita foto, você vai ter que ter um olho clínico para escolher uma boa imagem, mesmo que seja lá da função estoque. A função estoque é a de pesquisa de imagens gratuitas. Sempre que vocês verem a palavra estoque ou banco de imagens, significa que essas imagens são fornecidas gratuitamente para que você use sem ter problemas de direitos autorais. Afinal, essa foto foi fotografada por alguém, então, muito provavelmente o professor Rafael já deve ter falado sobre isso em algum momento, sobre que a gente não pode usar todas as imagens que a gente vê pela frente, a não ser que não seja para uso comercial, ou seja, você pode até usar, mas não pode vender aquela edição com aquela imagem, ok? Então aqui dentro do designer ele tem essa função de estoque, que você pesquisa a imagem que você quer trabalhar e aí você pode usar com uma licença normal, sem se preocupar se vai ter direitos autorais ou não. Mas fica aí esse parênteses, né, de que sempre que você for procurar uma imagem, no nosso caso a gente usa sempre para uso didático, para uso de atividades, então a gente não precisa se preocupar nesse sentido, mas é legal caso um dia, por exemplo, agora que você já sabe como funcionam os programas de edição, de diagramação, talvez alguém peça um convite para você. Você pode fazer meu convite de aniversário? Se você quiser fazer esse convite de aniversário, você pode, porque não tem problema nenhum, entendeu? Você está cedendo isso para um amigo seu, você só não pode vender, ok? Nas ferramentas, como eu falei, elas são bem simples, então você pode aumentar e diminuir o tamanho da foto, você pode girar a sua foto, você pode modificar a camada que ela tá, né, a sequência de camada que você quer trabalhar com aquela foto, se vai ficar para frente, se não vai. Você pode refletir a sua imagem, ele tem uma ferramenta para cortar aquela foto, então tudo vai depender de como você quer que seja o resultado da diagramação, do posicionamento, porque ele realmente não vai deixar você editar nada na parte de dentro. Aqui eu vou pegar um template simples para a gente fazer uma postagem. Vamos colocar aqui como se fosse uma postagem de conscientização sobre cuidar da natureza, essas coisas que a gente costuma ver. E aí o que vocês vão perceber? Ele realmente tem funcionamentos bem simples. Então, por exemplo, estou aqui com a minha postagem, ele tem um botão chamado substituir, que quando você clica ele já abre a função do estoque e nesse estoque você pode pesquisar uma imagem que você quer. Vocês vão ver que eu vou usar duas imagens inicialmente, sendo essa amarela do girassol com a abelha, mas depois eu decido trocar e colocar uma árvore, que eu acho que a imagem ficou mais legal.
E reforçando que ele não tem esses editores dentro. Então eu já tenho que estar pensando se aquela foto já está na tonalidade que eu quero trabalhar, se está tudo certinho do jeito que eu já imagino o resultado final. Então, muitas vezes o trabalho do designer é ter na cabeça dele como é o resultado final que ele imagina. E aí só usar as ferramentas para produzir esse resultado. Ali vocês vão perceber que ele tem essas formas básicas, que na verdade devem ser só círculos, que você pode mudar de cor assim que você clica nele. A ferramenta de cor para esses objetos sempre é muito parecida, então você vai ter as bolinhas de cor ali embaixo, como vocês estão vendo, ou você pode clicar em seletor de cor, e o seletor de cor ele é bem tradicional, é um círculo cromático, onde você tem o quadrado no meio para pegar uma cor mais vibrante, mais próxima do branco, mais escura, que é mais próxima do preto, ou mais saturada, que é a cor pura, entre aspas. A função de texto a gente vai explorar muito mais para frente, só que aqui eu já vou mostrar para vocês que ela realmente é bem simples e, como eu falei, ela é rápida até, né? Porque aqui tá tudo em tempo real, eu não acelerei essas partes. Então você clica no texto, vai na opção editar texto, digita o que você precisa e ele também aparece aquelas guias de aumentar, diminuir, se você colocar um texto muito grande. Ele automaticamente faz a quebra de linha e ele vai para baixo. Então, nesse sentido são coisas boas, porque ele já vai tentando ajustar para você o máximo possível. Você pode aumentar e diminuir sua fonte. Eu gostei do jeito que funciona, tá vendo? É como se fosse uma régua na parte de baixo, e aí você só vai regulando o que você quer. Então não é necessariamente por medida, né? Então fonte tamanho 10, tamanho 12, você vai ajustando visualmente o que você prefere. Dá para trocar a cor. Como eu falei, a gente vai focar nessa questão de texto um pouco mais para frente, mas aqui é só para mostrar para vocês que ele realmente é bem simples e que você consegue mexer nele só com o conhecimento prévio dos aplicativos que a gente já teve no ano passado, né? Todos os aplicativos que a gente já aprendeu mostram pra gente que, por exemplo, letra T é ferramenta texto, tem símbolos de formas geométricas, vai ser elementos. Tem o desenho de uma imagem, é lá que eu coloco a minha imagem, ok? Eu voltei lá no estoque, peguei mais uma imagem de árvore, vou colocar aqui na frente porque eu achei que estava muito vazio. E aí nós vamos salvar. Para salvar é novamente naquele botão ali em cima, que é uma seta que aponta para baixo. Ele vai abrir as redes sociais que você pode fazer a sua postagem e aí você vai escolher em que qualidade você vai salvar. É legal de notar que ele já abre a galeria para você com as coisas que você já fez, para que você possa salvar também. Então, de repente, você fez um arquivo e se esqueceu de salvar. Quando você está salvando o que está trabalhando agora, ele vai mostrar todos os que você já fez. Vou deixar aqui como atividade para que vocês tentem fazer um Cuide da Terra, assim como eu fiz. Espero que vocês estejam gostando de conhecer esse aplicativo novo. Vocês vão perceber que esses aplicativos que são de diagramação para postagens, né, para o Instagram, para redes sociais de forma geral, eles têm funcionamentos assim similares. Então eu reforço que se você não conseguir usar o designer especificamente, você pode continuar usando o Spark Post para poder realizar as atividades ou procurar um aplicativo em comum que também faça postagens para redes sociais, que com certeza ele vai deixar editar os formatos, né, de tamanho, fonte, porque são ferramentas mais padronizadas, né? Então, se você vai usar texto, ele vai ter que deixar você editar o texto. E assim por diante, mesmo que seja o básico. E espero que vocês estejam gostando de conhecer esse aplicativo para logo mais a gente começar a fazer atividades mesmo dentro dele e poder usar ainda mais as ferramentas, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ajudando vocês. Terminou a sua atividade ou o seu exemplo e quer mandar pra gente, é só mandar via WhatsApp que eu vou dando o feedback, certo? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e